Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Rezende, você está aqui no meu canal e hoje a gente está fazendo um formato diferente aqui do nosso conteúdo, do nosso material. A gente está aqui num podcast. E eu estou aqui com a minha amiga Larissa Prois, uma amiga muito querida, foi quem há muito tempo atrás me deu a oportunidade de poder participar na televisão, no Código Aberto, para quem acompanhava o programa naquela época. E foi uma época muito gostosa, né? E desde então a gente sempre gostou de conversar muito a respeito da Bíblia, a gente sempre fala muita coisa sobre vários assuntos, e a gente pensou, por que a gente não conversar, não é? Junto com o pessoal que acompanha a gente aqui no canal. As nossas conversas também aqui a respeito de vários temas da Bíblia, né? É muito bom ter você aqui com a gente hoje, Larissa. E eu tô feliz de estar aqui também, viu, Marcelo? E me sinto muito honrada, porque toda vez que a gente conversa, eu aprendo muito. Eu já falei para as pessoas e volto a repetir que você me ensinou a ler a Bíblia. Eu venho de uma família cristã, eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia, mas assim, meu encontro de fato com a Bíblia foi a partir dos estudos que a gente tinha aí na sua casa, e enfim, muita gente que te conhece ou que está te conhecendo agora. eh, Pode ter essa certeza de que uma vez que ouve você falando, explicando as coisas, é como se a cabeça abrisse, né, como se você conseguisse enxergar a Bíblia de um outro jeito, de um jeito que não é dogmático, não é doutrinário, não é ditatorial, não é uma coisa leve, é palavra de vida. Você sempre fala essa expressão, né, a Bíblia é É, palavra de vida pra gente, e se não é. for palavra de vida, então ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi feita, né. É. E eu, fico muito feliz e eu tô super honrada da gente estar aqui podendo conversar sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é falar sobre Deus, que é falar sobre a Bíblia. Ah, e eu também fico muito feliz, porque sempre eu vou aprendendo também. As pessoas elas pensam assim, ah, como você mesmo falou, né? É que você aprendeu me ouvindo falar muitas coisas, mas eu nunca me vejo assim como professor de Bíblia, sabe? Porque a gente vai aprendendo quando a gente vai trocando, não é? Quando a gente vai pensando juntos, né? Refletindo juntos. E quantas vezes, em conversas assim como essa que a gente está tendo agora, eu tive alguns insights, ou pude ver coisas, perceber coisas, olhar às vezes para um texto de uma forma diferente, né. Eu acho que isso vai acontecer aqui nas nossas conversas, aqui nesses momentos que a gente vai ter juntos aqui batendo papo, né. Nós aqui e o pessoal que está acompanhando a gente aí também. Eu espero que seja um momento, assim, de iluminação para nós todos, né. Sabe que, assim, eu fiz um trabalho há um tempo atrás, assim, justamente sobre o aprendizado, como que a gente aprende, como seres humanos aprendem, e é justamente nessa troca que a construção do pensamento acontece, a gente cria melhor, a gente pensa melhor quando pensa juntos. A gente É, sabe que, né, pela Bíblia, inclusive, que o ser humano foi criado para estar em comunidade, né, para não estar sozinho. A gente não é só um com os outros seres humanos, mas um com toda a criação. Mas eu achei isso tão bonito de que às vezes a gente tem essa ideia de que o pensamento, de que o raciocínio, do que o estudo, né, é uma atividade solitária, mas a conversa, quando ela não é um papo furado, é, quando ela não é é conversa sempre uma mole, troca, né. exatamente essa É, troca e a é. gente cria junto e é como se a gente ativasse, assim, Sim, alguns e com a Bíblia circuitos. e com a Bíblia é a mesma coisa. Eu sou pastor e muitas vezes as pessoas elas olham, assim, a figura de um pastor como sendo, poxa, o cara que sabe tudo, ele já não tem dúvida nenhuma, ele já entende tudo. "Pastor, o que que você acha de tal coisa? O que que é isso? O que que é aquilo?", né. Mas na verdade não é assim, né. A gente vai construindo o nosso conhecimento à medida que a gente vai trocando, né. E por meio disso, Deus vai falando com a gente também. Eu acredito muito nisso, na forma como o Espírito Santo fala. E ele fala sempre, nesses momentos em que a gente vai ouvindo aquilo que o outro tem para oferecer, e a gente vai comparando aquilo com a base daquilo que faz parte da fé que a gente já tem dentro do nosso coração, e Deus vai soprando coisas para a gente, né. E é sempre gostoso a gente falar a respeito da Bíblia, que mesmo sendo um livro tão antigo, fala muita coisa para a gente ainda hoje, né. E tem muita gente falando sobre a Bíblia, né. Na verdade, assim, eu acho que tem essa ideia de que tem poucas tramas de histórias no mundo, né. Dizem que os roteiros das grandes histórias são só 2 praticamente, né, e eles se repetem, e um deles é a Bíblia. É. Então, assim, os seres humanos estão sempre falando sobre essas
narrativas, sobre essa trajetória, sobre os dilemas, os dramas que são contados na Bíblia. Um livro que afugenta muita gente tem asco da Bíblia, enquanto outras pessoas têm completa adoração e veneração pela Bíblia. Como que deve ser, Marcelo, na sua opinião, a nossa relação com a Bíblia? É interessante que você citou 2 extremos, né, da adoração e o do asco, né. E a gente fica pensando o porquê das 2 coisas, né, o porquê da adoração. É mais fácil pensar o porquê da adoração, né, porque a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala sobre espiritualidade e a Bíblia, de alguma forma, ela promete uma esperança de uma vida melhor. Então ela fala de um céu, de uma nova terra, de um paraíso. Dependendo da forma como a pessoa lê e interpreta, ela sempre vai entender que a Bíblia vai oferecer ali um final feliz e uma forma de você poder superar todas as mazelas da vida, que as lutas da vida, enxergando aquilo que ela apresenta como esperança. Então, dá para entender o porquê da adoração, né. Agora, o asco vem, muitas vezes, porque a Bíblia, como você falou, traz muitas histórias, mas são histórias que, às vezes, elas podem, para o gosto do homem do século XXI, parecer, assim, bizarras, né. A Bíblia vai falar de guerras, a Bíblia vai falar de tragédias familiares, a Bíblia vai falar de assassinatos, a Bíblia vai ter momentos em que, há ordens divinas para que batalhas sangrentas aconteçam em nome de Deus. A Bíblia vai apresentar pessoas sendo martirizadas, a Bíblia vai mostrar gente boa sofrendo, a Bíblia vai mostrar gente ruim parecendo que leva Prosperou, melhor, prosperando, sabe. Então, quando você olha uma coisa dessa, você fala assim: "Espera aí, esse é um script de uma história que eu não gosto", né. Hum, Como você falou das histórias, né. uhum. A gente pensa o mundo como uma história, a gente pensa a nossa vida como uma história, tudo pra gente é história, né. Então, assim, se eu perguntar para você, "Larissa, me fala sobre você, quem você é?", você vai ter um scriptzinho montado lá de uma narrativazinha, uma historiazinha sua, e ali você vai poder passar a sua identidade. A gente olha para as histórias, qualquer história que seja, e principalmente para a Bíblia, como sendo, essas histórias formadoras da nossa identidade, né. Aí você pensa, como pode uma cultura como a nossa, porque a cultura ocidental ela é montada em cima da Bíblia, né, a Bíblia é a base da cultura ocidental. A nossa cultura, como ela pode ser, montada, estruturada em cima de um livro que traz tantas incoerências, muitas vezes, e tantas, mensagens que se Ambíguas, chocam, que né? são ambíguas, né. Porque de um lado ela fala de esperança, mas de outro lado você vê, Aniquilação. aniquilação, você vê guerra. De um lado ela fala de vida eterna e de outro lado você vê falando de morte, falando de injustiças. Como é que pode um livro assim ser, ao mesmo tempo, uma coisa única e transmitir e carregar uma mensagem só? Então por isso que a Bíblia rende muita coisa, né. Ela rende livros tanto daqueles que amam como dos haters também, né. Aqueles que vão falar contra a Sim. Bíblia muitas vezes, né. E é muito comum a gente ver isso, tanto nos debates que a gente vê aí na internet, em filmes também, em documentários, né, que vão tentar falar assim: "Olha, a Bíblia diz tal coisa, mas na coisa não era bem assim, desse jeito", né. Você vai tentar desconstruir a Bíblia, né. Então, assim, quando se fala da Bíblia, a gente tem várias maneiras de enxergar. Primeiro, o estilo de narrativa dela. Segundo, o propósito da mensagem dela. E terceiro, a autoridade que ela tem. Eu acho que tudo está dentro de um pacote. Porque se eu olho a Bíblia como um livro bizarro, que não fala nada para nós hoje, que é fruto de uma cultura de um povo primitivo que viveu há milhares de anos atrás, então ela não tem autoridade nenhuma, tá. Nem No relevância. máximo ela pode servir para pintar a Capela Sistina, entende. Uhum, E uhum. para ser algum tipo de fonte de inspiração aí da arte antiga, sabe. Mas não fala para minha vida particular hoje, né. Se eu olho a Bíblia com uma adoração quase que idolátrica, e vou olhar para tudo aquilo que ela está falando da vida eterna e do futuro e da esperança, isso é bom, porque vai fazer com que eu levante da minha cama de manhã cedo e enfrente todas as desgraças da vida com uma resignação no coração. Mas muitas vezes é uma resignação que vai também me transformando numa pessoa assim meio que sem propósito para o hoje,
sabe? Uhum. Quer dizer, tudo está ficando para além, para o futuro, para o futuro, para o futuro. A Bíblia é um livro só do futuro, não é? Uhum. Então, entender a Bíblia e entender o que ela fala, entender a mensagem dela, vai fazer com que ela tenha tanto autoridade, como também ela seja relevante para o nosso dia a dia hoje, porque ela é relevante, né? Ela não foi escrita para o homem moderno, mas ela fala para o homem de hoje. Depende com que lente a gente enxerga a Bíblia, né, para poder compreender isso que ela fala. Às vezes eu fico lendo a Bíblia e fico pensando assim: "Cara, como é que Deus permitiu que isso entrasse?". Se eu fosse editar a Bíblia, eu jamais colocaria algumas histórias, até porque parece que depõem contra Deus. Inclusive dão a ideia de que Deus é um Deus sanguinário, sanguinário, violento, até meio sádico, assim, Sim, né. E esse perfil de um Deus sanguinário e sádico é o que tem sido vendido muito hoje em dia, né, como o Deus do Antigo Testamento sendo uma pessoa ruim e o de Jesus no Novo Testamento, paz e amor, né. Então, assim, há uma cisão entre Deus, né, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Por que que isso acontece? uma vez numa aula de teologia, quando eu fazia seminário de teologia, um professor meu, ele disse o seguinte: "O pessoal acha que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, e o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, né? Mas é só você olhar a cruz de Jesus e a morte dele e você vê que toda a ira de Deus caiu lá. Hum. Então você vê que a ira de Deus ela está presente e revelada ali, ó, na cruz. Ele mesmo carregando toda a ira sobre ele mesmo, sabe? Ele castigando o pecado nele mesmo, né? Então isso é uma Caramba, coisa isso que é muito faz a gente forte. pensar, sabe? Que você a ira de Deus é revelada ali, não antes. Porque nas guerras, nos Teve conflitos, dilúvio antes, caramba, acabou n tudo mesmo. tudo, sabe? Em todas as tragédias humanas, houve morte, houve, extermínio, houve uma série de sofrimentos, mas se você olhar a história humana, independente da ação divina, isso sempre aconteceu, sabe? As guerras aconteceram, as injustiças aconteceram, isso sempre aconteceu. Então, sempre foi uma dinâmica da história dos povos isso, né? Mas quando você vê o ato de Deus mesmo ali, quando ele intervém na história, de acordo com Paulo em Romanos, aí você vê a ira de Deus caindo sobre Jesus, né? E a ira cai sobre ele para que o homem pudesse ser liberto dessa ira de Deus, que é a Uau. ira definitiva mesmo, sabe? A ira contra o pecado, como a gente vê lá no texto, né? Mas mesmo assim, isso não faz com que a leitura da Bíblia seja uma leitura suave, porque existem as histórias complicadas da Bíblia, como você falou, não é? A gente tem que entender assim, a gente está lidando com não com uma história da espiritualidade do indivíduo, sabe? Então hoje, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você está buscando inspiração para sua vida, você está buscando ética para sua vida, você está buscando muitas vezes o conforto para uma situação difícil que você está passando, você está buscando orientação para uma decisão que você vai tomar, você está ali buscando conhecer mais a respeito de Deus. Enfim, há vários benefícios pessoais que você busca na leitura da Bíblia, né? Então, hoje, quando se pensa na Bíblia, você está pensando na religião sua, você ligado com Deus. É você e o livro e aquilo de bom que ele pode te trazer. Então, a religião hoje é pensada muito no nível do indivíduo. Ou então, no máximo, se você frequenta uma igreja, uma Comunidade de comunidade, fé. a comunidade de fé na qual você faz parte, da qual você frequenta. Mas quando você está lendo a história da Bíblia, você não está lidando com uma comunidade de fé apenas. Você está lidando com a história de um povo. É com a formação de uma identidade nacional. Então você tem ali uma família que começa com Abraão, que recebe uma promessa, e essa família vai se transformar num povo, que vai ser escravizado, e eles vão passar por vários estágios, né? Eles são nômades, eles são escravos, eles vão ver um período de anarquia, como na época dos juízes, depois eles vão passar por um período da monarquia, eles vão ser governados por um rei, depois eles vão ser exilados, depois eles vão ser oprimidos por povos estrangeiros. Então você tem um povo que vai assumindo diversos papéis nessa história. E para Diversas cada realidade, configurações diversas sociais. configurações sociais, como você mesmo disse. E em cada momento você tem
várias histórias que vão se desenvolvendo dentro dessas realidades socioculturais que esse povo vai atravessando, sabe? E para cada uma delas você tem ali a ação de Deus, os profetas, a mensagem de Deus que vai ser recebida, vai ser entendida e vai ser praticada dentro dessa realidade. Então, eu não Uhum. estou lidando só com a espiritualidade de um indivíduo ou de uma comunidade de fé, mas com a história nacional e de um povo que vai sendo construído desde de, de 3.500 antes de Cristo, no mínimo, sabe? Então você tem ali bastante, 3.500 anos atrás, melhor dizendo. Uhum. Eu exagerei aqui agora, né? Mas é assim, há 3.500 anos atrás. Então assim, é bastante tempo, se você for pensar assim em termos de história, não é? Então, começa com Abraão e vai até o reino de Israel e até depois a a a Judéia debaixo de Roma no primeiro século, que é onde você está lá chegando no Novo Testamento. Então, como é que a gente pensa isso? Você tem um povo que sai do Egito como nômades. Eles vão para conquistar uma terra. Como é que se conquista uma terra? É com guerra. Eles vão habitar uma terra que foi prometida a eles, mas essa terra não está vazia. Tem gente lá, sabe? E esse povo ouviu falar do Deus Israel, porque a história do Êxodo, ela foi conhecida por todo mundo. Você escuta, a gente conhece até hoje, não Uhum. é? E a gente lê essa história, escuta e fala dela até Isso vira hoje. filme, Vira música? filme, musical, desenho animado, né? Imagina na época, todo mundo ficar sabendo, olha, parece Abriu o ter um mar. povo aí que abriu o mar, saiu um bando de escravos do Egito e esses caras estão vindo para cá, Teve não é? peste. Teve, o Deus deles está na frente, está guiando esse povo, não é? Então você tem duas respostas, ou você se une a esse povo, ou você se volta contra eles. E muitos se uniram ao povo de Israel. Muitos se uniram e formaram e foram recebidos como parte do povo, não é? E muitos se levantaram contra. Então você tem o choque, você tem a guerra. Então a guerra acontece, porque isso acontece com todos os povos, faz parte da história, da dinâmica das nações, não é? Só que você tem ali um povo que tinha uma aliança com Deus. E até mesmo no meio da guerra, Deus tem a ética da guerra. Deus não permite abusos, Deus não permite destruição em massa, Deus não permite o extermínio completo. Muitas vezes, a linguagem bíblica ela é pesada, fala, não deixarás nada, não vai permitir que sobreviva nada, ninguém e tal. Animal, Aí mulher, depois você criança. vê que em alguns lugares ficou um resto. E aquilo foi por misericórdia divina. Há momentos, sim, que ele fala assim, olha, agora não é para ser, mas em muitos ele permite. Entende? Então, assim, existe um pouco do juízo de Deus misturado com a misericórdia. E uma coisa que a gente também não consegue entender, hoje quando a gente pensa na religião, principalmente a religião cristã, a gente pensa na igreja. Mas quando você pensa no Deus de Israel, você pode pensar na sinagoga. Então você tem a sinagoga, você tem a igreja, você tem a mesquita que fala de Alá, que fala de Deus também. Naquele tempo, apenas o povo lá de Israel, eles eram os únicos representantes do Deus de Abraão. Então, assim, se levantar contra o povo ou dizimar esse povo é praticamente acabar com a crença no Deus de Abraão, Hum. entende? Então, há muitas coisas em jogo no que diz respeito à história naquele período. Então, por isso que a guerra, ela tem um aspecto ali diferenciado, porque eles também eram uma espécie de juízo de Deus. Quando você vê a história dos povos de Canaã, né, diz assim, olha, Deus fala assim, esses povos eles vão ter um limite, porque o pecado deles, a cultura deles, as aberrações que eles fazem já chegaram, já deu, já passou. Então eles têm um limite, e o limite deles vai ser de tanto tempo. Quando vocês chegarem aqui, nessa terra, vocês vão ser o meu juízo. Assim como todos os povos enfrentaram juízo e vocês também vão enfrentar juízo se vocês não andarem na linha, vocês vão ser o meu juízo para esse povo. Só que se eles se arrependerem e quiserem fazer parte de vocês, eles podem fazer parte, entende? Então, assim, eles Porque o também eram o juízo juízo de de Deus Deus. não é só para destruição, pelo contrário, Não, né, essa é uma inversão. não, o juízo é para salvação. Porque se Deus quisesse destruir, Deus não julgaria. Por que Uhum. Deus julga? Por que ele anuncia o juízo? Por que ele fala assim, olha, até tal tempo e tal, e aí vem o juízo, olha, os sinais do juízo. Por que ele vai avisando? Se ele quer destruir, ele não avisa, ele simplesmente destrói, não é?
é a lógica da pregação de Jonas, né, que vai lá falar 40 dias em Nínive. E por que que ele vai falar 40 dias na cidade? Ele já sabia, se Deus está me mandando falar 40 dias, meu, ele não quer destruir coisa nenhuma. Ele quer que esse povo se arrependa. Jonas é que não queria que o povo se arrependesse, né? Uhum, Então existe uhum. essa lógica da pregação que muitas vezes a gente não entende. Então o povo de Israel era esse povo que tinha essa atribuição de ser a misericórdia e o juízo de Deus também ao mesmo tempo, né? Por isso que essas guerras, elas acontecem na Bíblia e elas têm um transfundo de um significado muito importante, coisa que é diferente no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você não tem a conquista de uma terra, você não tem a formação de um povo, no sentido étnico falando, sabe? Você já Uhum. tem o povo formado, Consolidado ali, consolidado, cultura, e ali a religião. religião, e ali o que está em jogo é uma compreensão maior do caráter de Deus que vai ser revelado em Jesus. Ali é uma revelação maior de Deus, como existiu a revelação de Deus lá no Sinai, Deus se revela para o povo de Israel e dali vem o povo. Você tem a revelação maior de Deus em Jesus e daí você tem a igreja, a comunidade, que é uma comunidade multiétnica. Ela não está preocupada em ser apenas a representação de um povo. Pelo contrário, ali são todos os povos. E esse é o propósito de Israel, sabe? Lá no comecinho, quando Deus chama Abraão, Deus fala assim para Abraão: olha, Abraão, na sua descendência, todas as nações da terra vão ser agrupadas e vão ser abençoadas. É para isso que eu estou chamando você. Só que vai um tempo, né? Vocês vão passando por momentos, por fases, momentos da história, até chegar nesse propósito maior. É por isso que o Novo Testamento começa assim com a genealogia de Jesus, né? Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aparece logo de cara, assim, linkando ele com toda essa história. No Novo Testamento não aparece do nada. Não é como a gente vê, né? Você abre no hotel, a gaveta do hotel, tá ali a Bíblia dos Gideões, né? Que é Novo Testamento e Salmos. Entende? Não, a história ela não aparece assim, sabe? Ela tá ligada com o que veio antes. E o que veio antes é toda essa história dessa formação de um povo, que como toda a formação de um povo, vai envolver conflito, vai envolver guerra, vai envolver cativeiro, vai envolver momentos difíceis também. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente lê a Bíblia, né? Então, assim, é um livro espiritual, porque fala de Deus e mostra o caminhar de Deus junto com esse povo. Mas é um povo que vai sair de uma realidade é, um tanto quanto que primitiva, se é que eu posso falar assim, pensando nos tempos de hoje, sabe? De um tribalismo primitivo até uma concepção mais profunda e mais evoluída a respeito de quem Deus é. E é um caminhar, é um desenvolvimento. É como se a gente fosse ilustrar, assim, uma metáfora, tá? É uma criancinha. Você pega Israel bebê até se tornar um homem adulto. Então você tem todo o processo de formação, com todas as quedas e percalços do caminho. Então é assim que a gente tem que entender mais ou menos a história da revelação de Deus com o povo e o desenvolvimento do povo na compreensão de Deus. É, e faz muito sentido, né, se você principalmente pensar no desenvolvimento de uma criança e em como a criança aprende por histórias, essa parte toda lúdica, né, a criança tem esse momento meio fantasia de aprender através das coisas, dos objetos, das histórias, sei lá, encantadas até. O povo saiu disso, né, porque na verdade você está falando de um povo que era completamente pagão. E o que que é pagão, aliás, Marcelo? Tipo, Abraão, ele sai do paganismo, né, Ur dos caldeus, que ficava ali na Babilônia, é isso Sim, mesmo? sim. E aí toda essa coisa para ter uma compreensão, quer dizer, para ver a face de Deus, literalmente, em Jesus Cristo, É. né, Para a então. gente ter uma ideia desse negócio da compreensão de Deus, né? A gente pensa assim, o povo de Israel é monoteísta Uhum, já o pensa tempo é, todo, é, né? Então, aqueles que creem em um Deus só, né? sim. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Só que esse monoteísmo radical, que é assim como a gente costuma falar, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, né? Esse monoteísmo, ele só vai ser realmente abraçado pelo povo só depois do exílio da Babilônia, que vai acontecer no sexto século antes de Cristo, entende? Porque até antes disso, muitos tinham o Deus de Israel como um Deus no meio de vários.
ou como a divindade mais poderosa de um panteão de deuses, entende? Então, assim, na Assembleia dos Deuses, Tem mais Deus um. está assentado. Aham, Tem até salmos que falam assim, aham, sabe? aham. Então, quer dizer, existem outras forças espirituais, mas ele é o maior, entende? Uhum, uhum, uhum. Muitos tinham esse tipo de relacionamento com Deus. É uma Uhum, divindade que o tempo todo estava ali competindo com a preeminência é o tal do Baal, né, que uhum, aparece na Bíblia, né? Baal é um uhum, deus cananita, é o deus da fertilidade. E a palavra Baal significa Senhor. hum, Então, confundindo mais ainda, né? Porque chama-se o Deus de Abraão também de Senhor, não é? uhum, uhum. Então, assim, é só depois de muito Hum. tempo É que eles vão interessante entender isso. é interessante porque justamente a promessa do Deus, de Abraão a Abraão é na fertilidade, É a fertilidade, né, exatamente. de E uma mulher estéril claro, suscitar descendente, claro. né, E a então gente assim e a gente está lidando com uma cultura agrária. Então, assim, há momentos em que não chove, né? E você precisa de chuva para você poder plantar. Há momentos que a terra não vai frutificar. Então, o que que esse povo pensa? Fala assim: olha, tem o Deus de Abraão, que é um Deus que dá todas as coisas, mas tem o Baal, que é um Deus com quem eu posso cortar caminho, né? Porque Baal é fácil, eu ofereço para Baal um sacrifício, Baal faz cair a chuva e resolveu o problema, sabe? Então, assim, essas questões da fertilidade, do cultivo, da terra, das divindades ligadas a isso, sempre foram muito presentes. E isso só vai ser tirado do povo depois do exílio, que é uhum, quando há uma transformação na religião de Israel. Porque a religião de Israel antes era centralizada no templo, não é? O templo, os rituais do templo, os sacrifícios do templo, o sacerdócio. Depois do exílio, nem todo mundo volta para reconstruir o reino que foi destruído. Muita gente fica espalhada em vários lugares. E aí é que vão nascendo as sinagogas. E aí uma outra coisa acontece também. O texto bíblico começa a ter um destaque maior. E à medida que o texto vai tendo um destaque maior, e esse texto vai intermediando o relacionamento espiritual do indivíduo e da comunidade com Deus, essa compreensão de Deus ela vai se tornando cada vez mais sofisticada, uhum, uhum. entende? À medida que o texto vai explicando mais, sabe? Você tem uma E elaboração do pensamento, uma exatamente, exatamente. elaboração da cultura, Da né. Porque cultura, antes você tem ali uma pedagogia muito ritualística, sim, né, sim. é aquela coisa Tudo muito é uma visual, feira tudo de muito ciências da é. salvação. Exatamente. Então você vê o sacerdote, você vê o sacrifício, o animal morrendo, e você escuta ali as músicas que É falam o de Deus, cheiro, é o o cheiro, dia da expiação, que é todo um tudo. Aquilo é com impactante, aquilo certeza. mostra uma transcendência muito grande de Deus, né? Só que para muitas pessoas essa transcendência, ela era vista de forma até que negativa, porque assim, Deus ele é tão excelso, tão transcendente, tão distante, ele está ali no templo em Jerusalém, ali dentro, mas na minha vida aqui mesmo quem resolve meus problemas é Baal, entende? Para Uhum. muitos eram assim, sabe? Mas Marcelo não continua hoje? Continua da mesma forma. Muitas pessoas elas só que engraçado, né, eh, a gente não chama Baal, né, Não, a a gente gente chama chama Jesus. a gente chama o cartão a gente A chama o gente cartão de chama a crédito. gente chama Jesus, e a gente vai colocando em Jesus todas essas expectativas, entende? Então, assim, a gente vai lidando com Deus como se lidava com essas divindades pagãs, né? A Uhum. gente vai fazendo as mesmas As trocas, mesmas a gente vai barganhas, pedindo né. para ele abençoar o nosso cartão de crédito, como você falou, para ele poder abençoar a nossa continha bancária. Não que isso não tenha importância, claro que tem, né? A gente tem que pagar as contas aí, tem que viver nesse mundo aí de realidades materiais. Mas a, Mas a a maneira como a força gente da se relaciona espiritualidade não também, está né. nisso, né? Então. Então, a força da espiritualidade não está nisso, né? Então, a força da espiritualidade é uma compreensão de Deus que está para além dessas coisas do dia a dia da vida, né? Por isso que a gente volta ao começo da conversa. Por que que a Bíblia é importante? Porque se o texto pôde proporcionar às pessoas uma compreensão mais sofisticada de Deus, porque fez com que eles olhassem as histórias, entendessem as histórias, refletissem nas histórias, pudessem
abstrair outras lições, significados. A mesma coisa acontece com a gente hoje, né? E assim, e o que eu vejo hoje, Larissa, para tristeza minha, é que as pessoas elas têm até o volume da Bíblia na mão, ou acesso nos aplicativos, mas a gente não vê Bíblia quase em lugar nenhum. Eu escuto várias pregações, às vezes eu entro na internet, procuro pessoas que pregam, procuro muitos cultos, e a gente não vê mais as pessoas nem lendo, sabe? As pessoas, às vezes, elas fazem uma referência e gostam de fazer sermões ali, trazendo filósofos, pensadores. Isso é legal, isso é importante para você poder, muitas vezes, contextualizar uma ideia, sabe? Uhum. Mas eu acho que eh, você não pode deixar o texto de fora. O texto bíblico fica Não diluído, pode, né. não pode, ele não pode ficar diluído no meio disso tudo, né? Por mais que ele tenha eh, verdades ou partes que sejam incômodas. Qual que é a tarefa do leitor moderno? É olhar para isso tudo e tentar enxergar para além. Os rabinos antigos, eles diziam que haviam várias formas de se entender a Bíblia, né? Eles até haviam criado uma palavra pardes, que é um acróstico, de onde vem até a palavra paraíso, né? Então eles falavam, assim, era um acróstico de palavras em hebraico que significava assim, você tem um significado superficial do texto, que é a leitura que todo mundo tem, você tem um significado alegórico, metafórico, você tem um outro significado exegético, de interpretação mais profunda, e tem um significado maior, que é o mistério, que da palavra pardes é sod. Sod é o mistério. Ali você tem a profundidade do ensino. Então, esse mistério é só para aquele que vai cavar e vai até o fundo mesmo, sabe? Então você tem que buscar o mistério do texto, que está para além da história que você está lendo. Então, assim, eu leio uma história sanguinária na Bíblia, se eu ficar pensando, nossa, coitado dos amalequitas, o rei Saul era para ter matado todos eles e não matou os amalequitas. Eu falo assim, e aí? Pelo contrário, ele fez uma aliança com o rei. Quem matou o rei foi o profeta Samuel, que é uma história absurda. Samuel é, vai no palácio do rei Saul e ele havia dado a ordem para Saul: você vai entrar em guerra com os amalequitas. E olha, chegou, já deu, os amalequitas já passaram da hora, os caras já estão para além da prorrogação, acaba com tudo. Não é para deixar nada, ninguém. E Saul vai, vence a batalha. E ele faz aliança com o rei, leva o rei preso, mas para fazer uma aliança com o rei, pega lá o gado, distribui para os E a soldados ordem era para dele, quê? para acabar com tudo, era para dizimar tudo, né? E sobra ali mulheres, crianças, ele poupa vários deles. E o rei está preso. E aí Samuel, que gostava do rei Saul, porque Saul ele era um rei Bonito, bonito, alto, alto, forte. Ele era um guerreiro. grande líder. Ele ia na batalha com o povo. Se você fosse olhar Saul assim do ponto de vista humano, é um baita de um rei, sabe? É um rei Arthur da história aí, entende? Então ele vai até o palácio e Saul feliz recebe Samuel. Aí Samuel fala: "O que que é isso que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo mugido de gado, eu estou ouvindo aí um pessoal, estou ouvindo barulho. De onde está vindo isso daí?" Ah, não, isso aí. Começa aquela coisa, né? Aquela conversa, né? Aí ele manda chamar o rei Agag, sabe? E aí e o rei vai feliz, pensando que vai ser liberto, né? E aí o Samuel pega a espada do rei Saul e ele mata o rei Agag na Na frente do rei frente da Saul, sabe? caramba, o sacerdote. É, o profeta É, que ele faz perdão, eu tô isso. louca, o É, profeta. o profeta, né? Mas ele era também sacerdote, ele também trabalhava no templo lá e no santuário, né? E ele mata o rei na frente dele, né? E ele diz assim: hoje o reino foi tirado de você, porque você não obedece o que Deus fala. Aí, quando vai passando o tempo, a gente vai ver lá na história de Esther, que é uma história que acontece séculos depois, não é muito tempo depois. Esther é uma judia, eles estão debaixo do domínio dos persas, o rei Xerxes é o rei, e há um homem chamado Amã que odeia os judeus,
e é, assim, um dos primeiros casos ali de antissemitismo que quase rende um holocausto, porque o objetivo dele é criar uma lei que Ele trabalhava acabe na com corte, todos né? os judeus do império. Ele queria que todos os judeus fossem aniquilados, todos fossem assassinados, ele queria acabar com todos eles, Hum. porque ele tinha raiva de um homem chamado, Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução da Bíblia, né, que era judeu, e não se curvava diante dele, sabe, pelo orgulho. Então ele queria acabar com todos os judeus, só que ele não sabia que a rainha era judia, né, e ela foi colocada lá como rainha exatamente para esse propósito. E aí você vai ver, esse Amã é descendente de quem? Dos amalequitas, entende? Desse povo que sobrou desse dessa guerra que Saul, havia Falhou em triunfado, mas triunfou, mas falhou em obedecer tudo aquilo que Deus queria. Então aquilo quase custa o extermínio do povo todo. E o extermínio do povo judeu, dentro da narrativa da Bíblia, não é simplesmente o extermínio de uma nação, que já é por si só algo muito triste, mas é o extermínio da esperança messiânica, porque o Messias, salvador de toda a humanidade, ele vai descender desse povo. Então, se esse povo é exterminado, a esperança messiânica acaba, entende? Então, o que está em jogo na desobediência de Saul não é simplesmente aquilo que a gente está vendo na hora. Então, assim, a Bíblia ajuda a gente a pensar e a entender a história não da forma imediatista, porque a gente olha só o momento, né? Então, o momento nosso hoje é ruim, é de tragédia, é de injustiça, é de desigualdade, mas a Bíblia fala assim: olha, pega essa história, puxa o fio dela, vai até o fim. Você percebe as implicações que estão aqui? Então, isso também acontece na tua vida e você não sabe. hum. Isso acontece na vida do meu país, isso acontece na vida da minha comunidade, eu não sei. E às vezes eu sou parte de uma história que começou, ó, lá atrás, que eu não Muito tenho tempo atrás, nem ideia, mas Deus tá tricotando essa história sim, aí e a gente não tem nem de uma ideia, maneira perfeita, nem né. E ideia. assim, porque imagina, Deus tem um um sufoco pra lidar com a gente, né, porque ele respeita as escolhas, né. Sim, Ele poderia ter terminado com o povo, mas não terminou, né, ali sim. com matou o rei, mas mesmo assim, e aí a semente da vingança, olha só quantas gerações ficou ali azedando Muito, muito, pra chegar em muito, para Amã, chegar até em Amã. Então né, então então essas são essas histórias da Bíblia, assim, que são bizarras, né, e a gente não entende por que que elas estão lá, né. Então, e assim, para quem lê, assim, à primeira vista o Antigo Testamento, né, e pensa que é tipo, sei lá, um pasquim que você torce e sai sangue, né, tipo uma reedição do Aqui e Agora, sabe, com o narrador sendo um Gil Gomes acusando É, Deus é, de todos os é, assassinatos, e é. as pessoas que nos ouvem não sabem quem é Gil Gomes, não sabem o que é um pasquim. Mas que podem assistir até hoje os É, policialescos programas na internet. eu brincava de imitar o Gil Gomes quando eu era criança, mas não vou fazer isso aqui não, por favor, não. É. Não, mas você também tem uma assim, um pezinho no corta pra mim. Tem um pezinho no quarto pra mim, no Marcelo Rezende. Exatamente, É, é. não é mera Não é coincidência, mera mas isso coincidência é o uma outra nome. história. Então hoje eu queria puxar um pouquinho aí dessa veia, vamos ver se esse nome rende alguma coisa nessa Sim, conversa, sim. porque dia desses eu estava ouvindo uma história, eu resolvi, num aplicativo eu estava lendo a Bíblia, né, eu fiz um projeto de ler a Bíblia num ano, em 2 anos, mas, né, tô aí chegando no Tá indo. final. Mas eu já tinha lido essa história antes, mas eu ouvi de novo uma história terrível, que eu fiquei apavorada, eu fiquei chocada. E tem algumas histórias, assim, principalmente ai, que às vezes você começa a pensar, quando você lê com mais maturidade, assim, você fica pensando: "Caramba, como? Isso aqui é cruel demais, como que Deus permitiu isso daqui? Ele não ama todos", sabe. Você tem essa perspectiva de um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus que é criador de cada criatura, da folhinha, e tem tristeza em ver a morte de cada uma de suas criaturas, né. Como que ele permite o estupro? Como que ele permite a violação? Como que ele permite, sabe, onde que ele tá nisso? Então, assim, eu consigo ver algumas pessoas que pensam assim: "Não, mas se esse aí é o Deus da Bíblia, eu não quero ter absolutamente nada que ver com ele". E uma dessas histórias que me chocou profundamente, que eu queria ouvir de você, é da concubina do levita, Marcelo. Onde que tá Essa essa história? Vamos contextualizar isso daí. Conta essa história pra gente.
Da essa maneira que a minha história vozinha não contaria. sim, essa história você não vai encontrar em nenhum livro de belas histórias da Bíblia, porque ela não é das belas histórias da Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum desenho animado, nenhum flanelógrafo, sabe. Essa Caramba, isso é essa dark não. side. Não. Essa é dark side total mesmo. Mas e por que Porque também tá na Bíblia? Bom, vamos contar e depois a gente vai sim, para esses sim. meandros. Ela é a história que fecha o livro dos Juízes. Então, assim, lembra que eu falei que a história do povo tem momentos, né? Eles foram nômades, foram escravos, aí é um período de anarquia, depois um período de monarquia. Então, aqui é esse período de anarquia que a gente está vivendo. Eles saem da terra do Egito, eles vão conquistar a terra de Canaã, eles conquistam parcialmente alguns territórios, eles vão se dividir em tribos, né? Cada família, cada filho de Jacó, Israel, são 12, eles vão formar tribos. Então, cada tribo vai ter um território. Josué, que é aquele que vai conquistar a terra, vai pegar o mapa e fala assim: ó, cada um mora nesses lugares aqui, ó, divisão de terra é essa daqui. Então, cada um fica num lugar. Então, eles vão viver em tribos, só que eles não tinham um rei. Uhum, E eles eram governados por juízes. Quem eram esses juízes? Eles eram guerreiros, muitas vezes. Sansão, que é o mais famoso deles, foi um uhum, juiz, uhum. né? Mas não é juiz como a gente pensa hoje, De aqueles caras de toga, toga da Suprema Corte ou do ou tribunal ali que senta ali com peruquinha uma às peruquinha vezes, né? ali, que pega ali a lei. Não, eles são os líderes que vão muitas vezes estar na frente do campo de batalha para continuar o processo de conquista do território, né? Eles vão estar ali instruindo o povo de acordo com a vontade de Deus ou guerreando, liderando em nome dessa vontade de Deus, Caramba, peraí, né? só um parênteses. Isso significa que Débora também era uma guerreira, assim? Débora também. Ela foi uma Oh. juíza e ela instruía o povo militarmente, sabe? Ela tinha toda essa estrutura militar aí na cabeça. A mulher, ela era uma baita de uma líder em todos os aspectos, a Débora. A gente Depois a pensa gente. numa É professorinha de exatamente, que ela histórias sem. bíblicas, né? Exatamente. Sentadinha, ouvindo, Coquezinho, ouvindo cabelinho o povo ali, grisalho. nada. A mulher, Tava mais ela pra Joana Dark do estava que. mais para Joana d'Arc do que a gente pode imaginar, né? Mas essa história do levita e da concubina, ela vai terminar o livro dos juízes. Porque o tempo todo que você está lendo o livro dos juízes, e o livro não foi escrito na época dos juízes, foi escrito muito tempo depois. O livro já foi escrito no período em que já tinha rei em Israel, em que a dinastia de Davi já governava. Então, falar o tempo todo, porque naquele tempo não havia rei. Uhum. Eles eram assim porque não havia rei. Naquele tempo não havia Davi ainda. Não havia a monarquia davídica. Eles não conheciam ainda o que era um rei, de verdade, sabe? O tempo todo fala isso no livro, né? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava melhor. E o povo vai descendo. Eles vão afundando, afundando, afundando no fundo do poço mesmo, né? O fundo do poço, na história bíblica, quando você olha a história lá do Pentateuco, da Torá, é a história de Sodoma e Gomorra. Aquele é o fundo do poço da humanidade. Porque ali, os homens de Sodoma e Gomorra, eles quiseram violentar os anjos. Aquilo foi, assim, um ato de violência extrema contra os mensageiros celestiais. Então, aquilo foi o fundo do poço total da história humana, por assim dizer, não é? E você vê a mesma coisa acontecer na história do levita e da concubina. Então, como que é essa história? O levita tinha ali a sua mulher, eles não eram casados, assim, marido e mulher, mas havia ali um reconhecimento no relacionamento deles, porque ele vai na casa do pai dela e ele fica ali com eles, e ele quer ir embora com a mulher, e o pai fala, não, fica aqui mais um pouco, fica mais um tempo, fica mais um tempo, e ele vai ficando, vai ficando, vai ficando, mas ele fala, olha, eu tenho minha vida, meus compromissos, meus deveres, eu tenho que ir embora, e ele queria levar a mulher junto com ele. Aí, depois de um tempo, tá, tudo bem, vai. Ele diz que eles ficam ali, acho que 3 dias, comendo e bebendo na casa do pai da moça, mas eles vão embora em viagem. E ele vai embora, e ele ia passar por um caminho perto lá de Jerusalém, que naquele tempo não chamava Jerusalém, chamava Jebus, fala assim, né? Só que ele não quer ficar lá, e ele vai para um outro lugar. Ele vai para uma cidade chamada Gibeá, que fazia parte do território da tribo de Benjamim. E ele vai passar a noite lá. Só que ele chega lá
e não tem Airbnb, sabe? Você não tem ali Ibis, né? Para você se hospedar. Então, o que que você faz? Você chega num lugar desse, ele ficava na praça, parado, ali, cajadinho na mão, junto com a mulher dele lá, o jumentinho deles ali, fica ali parado. Eles são estrangeiros. Então, você está vivendo numa cultura onde a hospitalidade, ela é muito importante. Só que ele é um levita. Então, provavelmente, a vestimenta dele, o jeito dele mostrava que ele era um homem dedicado à religião, ao sacerdócio, né? Mas para você ver como que o povo estava distante, né, do ideal de Deus, eles não oferecem lugar para ele ficar. E ele fica ali e não tem lugar para ficar. Até que um vê e fala assim: olha, eu vou oferecer para você um lugar para você ficar na minha casa. Você vai ficar na minha casa hoje. Então ele recebe a hospitalidade. Só que quando o povo fica sabendo que o levita estava ali na casa desse homem hospedado, eles vão bater na porta da casa dele querendo que o levita seja levado lá para o lado de fora para que eles abusem do levita. A mesma coisa que acontece lá em Sodoma e Gomorra, entende? E aí o levita fala assim: não, de forma alguma. E aí, no meio daquela confusão toda, sobra para quem? Para a concubina do levita. Ela é entregue para o povo e eles abusam dela a noite toda. E a história diz que no dia seguinte, de manhã cedo, quando eles abrem a porta da casa, eles encontram ela morta, indo para a soleira da porta, tentando entrar na casa. Ela morreu lá, né? E aquilo é uma ofensa enorme para o levita que perde a mulher e para o homem que é aquele que hospeda o levita na sua casa. E o que que o levita faz? Olha até que ponto vai a história. Ele vai esquartejar essa mulher, vai pegar cada pedaço dela e vai mandar para uma das tribos de Israel. E vai falar: foi isso que fizeram da minha mulher, lá na terra de Benjamim. Isso vai gerar uma revolta nacional contra o povo de Benjamim. E eles vão se reunir numa guerra. E acontece uma guerra civil. Então, olha só, eles estão guerreando contra os povos em volta para tentar consolidar o território, ao mesmo tempo eles vão guerrear contra eles. E diz que tudo isso acontece porque não havia rei em Israel, é o que fala, para poder julgar esses casos. Então vai ter uma guerra nacional. E quem vai liderar o povo nessa guerra é a tribo de Judá. A tribo de Judá vai guerrear contra a tribo de Benjamim. E aí é dito que a tribo de Benjamim tinha guerreiros, que eram guerreiros poderosos, e diz que a característica deles era saber jogar a funda, atirar com a funda, que é uma espécie de estilingue, né? Aquela funda lá do rei Davi, da história de Davi e Golias, né? Diz que eles eram exímios atiradores com a funda a ponto de saber mirar num fio de cabelo. Era tipo o Falava assim. revólver da antiguidade. Os caras, eles eram os Aham. snipers da antiguidade, sabe? O cara de longe mira ali num fiozinho de cabelo, ele joga e a pedra vai lá. Então eles eram exímios atiradores. E a guerra, ela vai ser travada de uma forma muito sanguinolenta. E a tribo de Benjamim vai resistindo o que pode, só que você tem ali as outras tribos unidas, debaixo da liderança de Judá, contra a tribo de Benjamim. E o resultado é que a tribo de Benjamim é quase que totalmente dizimada, a ponto de sobrar poucos homens e chegar às demais tribos e falar assim: olha, a gente vai exterminar uma tribo nossa. A gente não pode Hum. fazer isso. Então o livro termina mostrando as outras tribos concedendo mulheres Ah, para sim, se sim. casarem com os que sobraram de Benjamim, para suscitar descendência, para que Benjamim não desapareça. Então, é assim que vai terminar o livro dos Juízes. Então mostra, o povo chegou a tal ponto que eles ficaram piores que Sodoma e Gomorra, entende? Se distanciaram de Deus a tal ponto, e falo, porque não havia rei em Israel. E aí você tem a história de Ruth, que aparece logo na sequência, uma história que acontece na época dos Juízes, que mostra uma família que vai passar por uma crise de fome muito grande, e a história de Ruth, Ruth ela era moabita, e ela vai Moabe, se que não era um casar, povo muito que não legal. era um povo, eles eram um povo inimigo do povo de Israel, mas ela se casa com um homem chamado Boaz, e ela tem um filho com ele, chamado Obed, e esse filho Obed é pai de um menino chamado Jessé, que é pai de um menino chamado Davi. Hum. Então aí você vai ter a história da origem da família de Davi. E aí você entra no livro de Samuel.
que vai contar a história da monarquia. E o primeiro rei de Israel, olha que coisa, né? Como é que essas histórias sangrentas, elas vão conduzindo a gente dentro dos desígnios de Deus, né? Como Deus ele consegue, mesmo no meio de todos os erros dos homens, porque quando você falou aqui como Deus permite, os homens tomam as suas decisões. As decisões são humanas, mas Deus ele vai agindo dentro das decisões humanas, mostrando a misericórdia dele, né? O primeiro rei é Saul, como eu disse aqui, a gente falou dele, da história lá dos amalequitas. E ele é da tribo de Benjamim. Então ele fala assim, quando ele é escolhido para ser rei, ele fala assim: eu não posso ser rei, eu sou da menor tribo. Por que que era menor? Porque Estava foi a tribo que quase dizimada. sumiu. Como que eu vou ser rei? Né? E ele era grande, alto, forte, um homem que inspirava respeito. E ele se tornou o primeiro rei, e ele realmente foi como um rei presente, um rei que estava ali. Só que ele desobedecia às palavras de Deus, às ordens de Deus. Porque o que, que ficava claro ali? Olha, Israel tem um rei, mas não é uma monarquia centralizada no homem. É Deus quem escolhe o rei. E o rei só tem direito legítimo de ser rei se ele obedecer aquilo que Deus manda. Ele tem que obedecer a palavra de Deus e ele tem que obedecer a voz do profeta. Senão ele Saul, não ele pode ser rei. desconfiava de Deus, né, ele Ele era desconfiado. desobedecia, ele desobedecia a Deus, ele confiava mais nos seus instintos de monarca do que na orientação de Deus, né? E aí o episódio clássico é a guerra entre Israel e os filisteus, porque os filisteus são um povo inimigo poderoso lá, e essa é uma guerra que vai se arrastar por muito tempo, há várias batalhas, é uma crise grande entre Israel e os filisteus, e a gente vai chegar na história de Davi e Golias, né? Que é o episódio famoso ali da guerra ali. E como é que essa guerra acontece? Golias ele é um gigante, e o único grandão que podia encarar Golias de frente, quem que era? É o Saul rei Saul, né? Mas Saul fica na dele. E por 40 dias Golias vai desafiar o povo, porque eles vão chegar na seguinte lógica: para que colocar os dois povos lutando aqui, morrer milhares de pessoas? A gente pega o campeão de um lado, o campeão do outro. O campeão de Israel era Saul. fez O um campeão MMA, faz o MMA. Quem ganhar, ganhou, e aí o cinturão, povo é acabou. escravo do outro e acabou. A gente faz isso. Simples assim. E o que acontece é que Saul fica na dele durante os 40 dias Acovardado. acovardado. E ele era o grande rei. Quem vai escutar as provocações é Davi, que vai levar comida para os irmãos dele, que eram soldados. Ele escuta as provocações de Golias, ele Que é fica indignado. pequeno, É um menino, e é pequenininho, não é? E ele vai lutar. E ele vai lutar usando a arma de quem? Da tribo de Benjamim. é Então muito ele tá no lugar de um benjamita, que era o rei, e vai lutar com a arma da tribo de Benjamim. E ele vai vencer o gigante Golias. E ele vai se tornar o rei de Israel. Mas o que acontece? Até ele se tornar o rei de Israel, ele vai ser perseguido por Saul. Porque Saul percebe que há nele ali um negócio diferente. E ele já foi é, ameaçado por Samuel, que disse: olha, o reino foi tirado de você, porque você desobedeceu. Aí ele vê Davi que aparece do nada, Davi toca a harpinha para ele ficar calmo, ele põe Davi dentro da casa dele, Davi casa com a filha dele, Davi é o melhor amigo do filho dele, que é o próximo para ser o rei na linhagem. Ele fala: esse rapaz vai tomar conta de tudo. Então ele começa a perseguir Davi, Davi se torna um fugitivo. E ele é perseguido por Saul o tempo todo, até que Saul morre numa guerra contra os filisteus. Ele tira a própria vida. E depois de um período de transição muito sanguinário também, Davi vai se tornar o rei, e é o rei quem vai unificar todas as tribos. Se torna o rei de todo o povo de Israel. E é debaixo de Davi que o povo vai ter um governo de acordo com a vontade de Deus. Davi tem seus altos e baixos como ser humano, mas olhando o reinado dele, é o período de ouro da história de Israel, quando eles são governados por um homem que vai seguir a palavra de Deus e vai ouvir a voz dos profetas, né? que E, Saul falhou em e fazer. Saul falhou em fazer isso. E aí, o que me chama a atenção dessa história toda, né? A gente está tendo aqui uma briga entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, porque Davi é de Judá, ele é descendente de Judá, Saul é de Benjamim. Lá no Novo Testamento,
quando a gente vai ver a história de Jesus, lembra da genealogia que eu falei? Olha, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vem dessa linhagem aqui, ó, de Judá. Ele é descendente do rei Davi. Então, o Messias prometido seria descendente do rei Davi. Então, ele é o descendente do rei Davi. Só que um dos maiores pregadores que vai anunciar o Messias para as nações, porque o objetivo não é que as nações fossem abençoadas pelo Messias, o maior anunciador, um dos maiores, é Paulo. Paulo é aquele que vai sair como um doido, pregando Jesus para todas as nações, para os estrangeiros que ele amava. Ele amava os estrangeirinhos dele, os gentios, como ele fala. Né? Ele fala assim: eu fui chamado para falar dele para vocês. E qual é o nome de Paulo? O nome Saulo? judeu dele é Saulo. Mas Saulo é uma forma a grega do nome dele. Porque o nome dele judaico mesmo é Saul. O nome dele é Saul. E ele é da tribo de Benjamim. E quando ele escuta lá em Jerusalém a mensagem de Jesus, ele não aceita a mensagem de Jesus de bom grado. Pelo contrário, ele vai se levantar contra o movimento de Jesus e ele vai estar presente no apedrejamento de Estevão, que é um dos primeiros que vai anunciar Jesus para os judeus de fala grega. Né? Estevão talvez seria um dos pregadores para os gregos, para os estrangeiros, a gente não sabe. Mas ele morre, ele é apedrejado. E quem está lá aprovando é Saul. Ele está ali. E ele vai perseguir todos aqueles que creem em Jesus. Ele vai pegar cartas para ir para Damasco, cartas de recomendação com os sacerdotes. Ele vai começar a liderar um movimento de perseguição ao movimento de Jesus. E aí, quando diz a história no livro de Atos, ele está indo para Damasco, Jesus aparece para ele no meio do caminho e fala assim, na língua hebraica: Saul, Saul, por que você me persegue? Então você tem Saul perseguindo o Davi. Messias, filho de Davi. É Saul perseguindo Davi, como era na história. E aí ele fala: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu não sei quem é. Ele fala: eu sou Jesus, quem você persegue. E aí naquela hora ele deixa de perseguir. Muda toda a história. Muda a história desse homem, mas não muda só a história desse homem, muda toda a história de uma tribo. Muda toda uma história de ódio, uma história de ressentimento, de Judá contra Benjamim, contra Saul. O rei Saul, coitado, que foi ali até o fim da vida, ele tira a própria vida no campo de batalha, ele se mata. Então, a história de Benjamim é uma história marcada por muito sofrimento. E aí chega nesse homem, esse homem, quando ele olha Jesus e escuta a voz de Jesus chamar o nome dele, Saul, e ele fala: eu não vou mais perseguir você. Não vou. Pelo contrário. E aí o primeiro sermão dele, que está relatado em Atos capítulo 13, o primeiro sermão que ele prega, que você vê Paulo pregando, ele fala de Saul. Ele fala assim: e nós sabemos que Saul foi escolhido como rei, mas ele foi rejeitado para que Davi reinasse no lugar dele. E é esse que eu anuncio para vocês, é o filho de Davi. Eu, Saul, anuncio para vocês o filho de Davi. Ele é o Messias prometido. Ele é o rei de Israel. E é esse rei que eu venho anunciar para vocês. E o tempo todo, em todas as cartas que ele escreve, ele diz assim: eu sou Paulo. Porque Paulo era o nome romano dele. Ele era Saul, mas o nome dele romano era Paulo. Eu sou Paulo, o escravo de Jesus. Eu sou o servo dele, escravo dele. Eu faço a vontade dele. Para onde ele me mandar, eu vou. O que ele quiser de mim, eu faço. Porque eu sou o servo dele. E ali você tem toda uma história que é mudada. Começou lá na história sangrenta, né? Da concubina. História triste. Ali Benjamim ficou marcado. Lá no Novo Testamento, essa história foi redimida. E tudo foi mudado. Porque um da tribo de Benjamim resolveu aceitar e fazer as pazes com Judá, com o rei de Judá. E é por causa dele que a gente está aqui hoje, não é? Porque foi ele que falou.
de Jesus para os estrangeiros e a gente está aqui, falando de Jesus hoje aqui também e entendendo a história de uma forma diferente, não é? Então tem muita coisa bonita Uau! nisso, né. Que história. As histórias sangrentas da Bíblia têm finais felizes, quando a Tem gente finais vai olhando, chorosos. e finais chorosos também, porque eu fico segurando aqui para não chorar, porque Não, eu me mas é emociono muito com isso tudo. emocionante. E ver como as coisas, os padrões eles se repetem, né, tipo, o apedrejamento de Estevão não deixa de ser também uma questão da tá lidando com uma funda de certa maneira, pra Sim, tirar a vida, sim, é a é pedra. pedra que vai é E um ele tá gigante que lá, e você cai. tem o Saul que tá ali aprovando o apedrejamento de um gigante da fé ali, e ele tá lá. Exatamente. Mas aquilo vai ficar na mente dele, e ele vê a forma como aquele homem morre, e Estevão morre, e Estevão olha e ele fala assim: "Olha, eu tô vendo Jesus à direita de Deus, eu vejo ele". E ele fala: "Senhor Jesus, não coloque esse pecado sobre eles. Eles estão cometendo eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoe eles". E é assim que ele morre. E Paulo escuta aquilo, aquilo toca o coração dele de uma forma tão grande que ele não quer ouvir, ele não quer, ele não quer. E ele vai se lançar à perseguição cada vez mais, até que Jesus encontra ele no meio do caminho e fala: "Saul, por que você persegue a mim?" E ele fala: "Mas quem és tu, Senhor? Eu não sei quem é você". "Eu sou Jesus, quem você persegue". E aí diz outras versões da conversa que ele tem, porque ele vai contar essa conversa várias vezes na Bíblia. Jesus fala para ele assim: "Eu sei, Paulo", Saulo, né? "Eu sei, é duro para você se voltar contra o aguilhão, contra a lança. Você está colocando a mão na lança e ela está furando você. Dói, não dói? Dói, eu sei, mas eu escolhi você. Você para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome para príncipes, para reis, para povos que você nem conhece. E eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer no meu nome. Você vai sofrer muito pelo meu nome, mas muitos vão conhecer o meu nome por intermédio de você também", ele fala para ele. E aí você tem um benjamita, Saul, que vai anunciar Jesus para as nações e fazer o nome dele ser conhecido por todo mundo. E é assim que a história vai vai se desenrolar, não é? É muito lindo, né? É É muito muito bonito. bonito. É muito bonito. Eu ainda assim, a minha cabeça também ficou ali na parte de que a ira de Deus estava sobre Jesus Cristo. E como, assim, todas essas histórias que a gente vê, né, às vezes a gente pensa: "Pô, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Onde que ele estava?". Tá, é linda essa história, mas e a justiça da concubina, sabe? Quem fez justiça a essa mulher que foi violada? E eu estava pensando assim, que é estranho, né, porque você olha na mitologia grega, na mitologia romana, são os deuses que possuem os seres humanos. Aqui você está vendo os seres humanos querendo possuir os seres Sim, divinos, né. sim, E sim. por que que eles tinham esse ritual, essa coisa de querer, tipo, abusar sexualmente da dos estrangeiros, alguma coisa assim? Era tipo, era o bullying deles, assim? Era É a forma de você mostrar a humilhar? posse, o controle, né. De humilhar o É, estrangeiro, o colocar no sexo lugar? é usado, né, em muitas culturas pa hoje também é, né, não é diferente, né. Mas você tem muito essa coisa de você não é aqui a gente não está falando do prazer sexual, não é um Uhum. relacionamento de amor, de prazer, sexo como amor, pelo contrário, É aqui como é humilhação, abuso, é né. humilhação. Então aqui a gente está mostrando quem manda, tá. Exatamente, a Você está no violação de nosso tudo. território, e aqui quem manda É a somos nós. posse, né. Mas assim, nenhuma vida passa desapercebida aos olhos de Deus. Nenhuma morte é vã. Ela pode ser vã hoje aqui pra gente. Você Pode fala não assim: ter "Olha, é uma vida sentido, né. que passou, não teve sentido, morreu de uma forma tão brusca, de uma forma boba", mas aos olhos de Deus não é assim. Nenhuma voz é Silenciar. silenciada e nenhuma vida é desperdiçada. Então, assim, essas histórias são só exemplos. A gente tem um pouquinho do contexto, né, mas Eu Deus acho tem. muito bonito um texto lá de Amós, no capítulo 9, que fala assim: "Vocês, Israel, vocês acham que são os únicos que eu amo? Vocês nunca ouviram falar de como eu trouxe os filisteus de Caftor, como eu libertei outros povos?" E ele vai falando de êxodos e Hum. intervenções que ele fez,
em outros povos, e são todas histórias de Bíblias que a gente não tem. Hum. A gente só tem a história de Deus com Israel, mas tem Deus com outros povos também, e a gente não sabe, sabe? A nossa compreensão é muito pequenininha. A gente está vivendo aqui por pouco tempo e a nossa consciência não consegue assimilar a forma grandiosa como Deus está lidando com tudo isso. E olha só que a gente está lidando ainda com a escolha humana, o arbítrio humano, com os absurdos que são feitos, porque se eu hoje pego uma arma e dou um tiro em você, você fala assim: "Nossa, mas que absurdo! É um assassinato, ele tirou a vida de uma pessoa, uma mulher, uma pessoa que tinha uma vida toda pela frente, uma mulher aí que vivia a vida dela, era honesta, uma pessoa gente boa, poxa, a Larissa, meu, né, vai fazer uma coisa dessa contra ela, quem ia pensar em fazer uma coisa dessa?" E realmente, é um absurdo. Você está tirando o direito de uma pessoa que tinha aí uma vida inteira pela frente de viver. Onde é que está Deus que permite uma coisa dessa, não é? Deus ele não está permitindo isso, porque lá ele fala que não é para se fazer isso. Deus não permitiu, Hum, sabe? hum. Eu fiz isso porque eu tomei minha decisão errada de fazer algo contra alguém que não merecia receber essa injustiça. Mas o que é bonito na história da Bíblia é que a Bíblia fala, tá vendo? Essas injustiças que acontecem são injustiças sim, são abusos da vontade, da liberdade humana sim. É gente inocente que está tendo seu sangue derramado, e você pensa que eles não estão sendo vindicados, mas Deus está pegando às vezes uma desgraça, e ele está conduzindo essa história dessa desgraça, e olha só como ele transforma coisa linda no final. É, Deus é o senhor da probabilidade, né, porque às Sim, vezes a gente fica pensando em quantas variáveis ele tem que, ah, trabalhar trabalhar para pegar para uma coisa tão feia e transformar aquilo exatamente. numa coisa linda para muitos. Então você vê, não é, da tragédia de Benjamim, que a gente contou aqui agora, dessa coisa horrível que aconteceu, você vê a beleza que abençoou todo mundo no final depois, né. Exatamente, é que é essa questão do povo que queria mostrar a posse e que repartiu, É, através de Paulo repartiu, é. né. E aí que e é nisso que a gente vai no começo da nossa conversa, né, como que a Bíblia, ela é maravilhosa, porque no meio de histórias assim, a nossa história vai tendo significado. Porque a gente olha e fala assim: "Poxa, minha vida não, para que serve, né? Tô aqui para quê? Tô aqui sofrendo sem sentido, eu tô olhando para frente, para mim não tem futuro, eu tô vivendo aí a injustiça de muita gente, tem gente pisando em cima de mim, eu não sei por quê. Onde é que está Deus?", né? A gente não está enxergando muito, mas olha a Bíblia, porque a Bíblia ela vai fazer com que você olhe a sua história à luz dessas coisas, e você fala: "Não, espera aí, tem um propósito. Eu não estou sabendo, eu não estou enxergando, Talvez mas leve tem um anos, propósito, tem um propósito". Por isso que eu alguém está falei, escrevendo isso bem escrito. a gente olha para a Bíblia e é aquela conversa que você falou no começo, né. Muitos vão ter asco da Bíblia, porque vão ficar só na história da concubina, não é? E muitos vão olhar para a Bíblia com adoração, porque eles vão enxergar e falar: "Mas tem um Paulo, né, tem um Paulo no final da história. Tem um Paulo e tem um Jesus, né, que é o rei de Davi e aquele que é o mensageiro dele, né, e você tem uma história toda redimida ali. Então se ele redimiu a história de uma desgraça tão grande, ele pode fazer isso comigo também. Hum. A minha história também pode ter sentido na mão dele, né. Deixa na mão dele que ele vai fazer ter sentido". E eu acho que de tudo que foi lindo que você falou aqui, que a gente pôde conversar, uma coisa que não vai sair da minha cabeça, que eu aprendi nesse nosso encontro aqui, é justamente sobre Deus ter derramado a sua ira em Jesus Cristo. Sim, Porque em todos os outros momentos, ele poupa. Em todos os outros momentos, ele podia ter terminado com a tribo de Benjamim ali, podia ter sim, resolvido, podia ter sim. permitido, podia ter suscitado outra tribo. Ele E poupou. e quem fala isso é Paulo. É Paulo quem escreve isso. E ele fala assim: "Olha, Deus revelou a ira dele". Hum. Em quem? No filho dele. Foi no filho dele que ele descarregou toda a ira dele, sem misericórdia, porque ele pediu misericórdia e Deus não deu. Deus descarregou a ira toda nele. E ele falou assim: "Deus meu,
por que o Senhor me desamparou? E Deus ficou em silêncio, deixou ele sozinho. O E ele único. morreu sozinho, desamparado, sem ter um sentimento de cuidado. Morreu ali sozinho, abandonado. E Paulo fala: foi nele que a ira toda caiu, para que todos nós pudéssemos ser acolhidos e todos nós pudéssemos fazer parte de uma família só, parte de um povo só. E nele não tem diferença de judeu, de grego, de benjamita, de quem é da tribo de Issacar, Zebulon, não tem. É um povo só. Ele conseguiu unir todo mundo. E Paulo fala, nele, ele diz assim: eu não entendia isso, mas ele me revelou como que o mistério é tão grande. E qual é o mistério? Que vocês, estrangeiros, são um povo só com nós, conosco, judeus. Nós todos uma coisa, somos uma coisa só. É um povo só, uma família só. Não tem estrangeiro para ele. Não tem ninguém alijado. Está todo mundo unido numa família só e herdeiros da promessa de Israel. E ele fala isso lá em Efésios, capítulo 2, capítulo 3. A história é muito bonita, né? É muito bonito. É. Manda essa conversa para alguém que talvez precise ouvir isso, alguém que talvez esteja sangrando aí com o coração pensando que Deus é essa pessoa distante ou um senhor severo e sanguinário, mas que na verdade não está sabendo da história toda. Não, tá vendo um pedacinho só da história. Tem muito mais Exatamente. coisa, né? Na sua história tem muito mais coisa ainda para acontecer. Então, até a próxima. Até a próxima, a gente fica por aqui, né?